Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um vídeo de dicas do Dedicação Delta no nosso canal do YouTube. Bom, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, escrevam aqui nos comentários quais temas vocês querem para os próximos vídeos, para a gente poder aqui estudar juntos, trazer para vocês muito conteúdo. Bom, o tema de hoje é sobre direito constitucional, um tópico dentro do controle de constitucionalidade, que é os simultâneos processos, ou simultaneidade de processos. Bom, fazendo uma introdução aqui, vou explicar essa nomenclatura que parece um pouco complicada, mas é tranquila de entender. A Constituição, ela traz ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, né, propostas ali do controle concentrado de constitucionalidade. Então, no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Porém, também cabe aos tribunais de justiça, né, as constituições do Estado, preverem as ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito estadual, conforme o artigo 125, parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a único órgão. Então, o que a gente vê de coincidência nesses dispositivos? Que um ato normativo estadual, ele pode figurar tanto como um objeto numa ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, como numa ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual perante o TJ, né, os tribunais de justiça. Isso, né, gera uma possibilidade de simultaneamente serem propostas ações tanto no âmbito, né, federal, ali no STF, no controle concentrado, quanto no âmbito estadual. E o tema dessa aula sobre essa simultaneidade de processos diz respeito aos efeitos das decisões, né? O que acontece? Se a ADI estadual ela for julgada, ela vai prejudicar a análise do STF sobre o tema? E isso que caiu uma jurisprudência do STF, caiu em prova e pode cair de novo, porque ele é um tema um pouquinho complicado, mas a gente vai descomplicar ele hoje. Então, a gente tem a fundamentação da Constituição e aqui o conceito, né, do que é esses simultâneos processos aqui, a simultaneidade dos procedimentos, né, de ação nas ações de controle de constitucionalidade. Então, as leis estaduais, em se tratando de controle concentrado pela via em abstrato, sofrem dupla fiscalização, tanto por meio de ADI no TJ, tendo como parâmetro a Constituição Estadual, ou a própria Constituição Federal, nas hipóteses de normas de reprodução obrigatória, como perante o STF, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Então, significa que a mesma lei estadual ela vai poder ter um controle tanto no TJ como no STF, e se isso acontecer, é o fenômeno dos simultâneos processos, ou simultaneidade de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, brevemente, o conceito desses simultâneos processos é essa duplicidade, né? Essa simultaneidade de ações de controle de constitucionalidade podendo ser proposta no âmbito federal e estadual. A jurisprudência do STF, então, ela resolveu nessa celeuma identificando critérios para saber se, sendo a ADI estadual julgada, ela prejudicaria ou não a análise do mérito pelo STF. E essa jurisprudência que a gente vai analisar hoje. Então, na ADI 3659 do Amazonas, o STF, num caso concreto, versava sobre acesso a cargos públicos que tinham como base ali, né, a base da celeuma, o princípio ali da isonomia, da igualdade. Esse princípio, ele está tanto na Constituição federal como na Constituição estadual, né? Então, havia uma violação à Constituição estadual, à Constituição federal também. Lembrando que as normas de reprodução obrigatória, elas não precisam estar expressas. Existem normas de reprodução obrigatória que, ainda que elas não estejam na Constituição estadual, consideram-se que elas estão lá, tá? Então, podem estar não escritas, mas elas são normas de reprodução obrigatória. Bom, então, nesse caso aqui, houve uma violação a um princípio tanto da Constituição Estadual como da Constituição Federal. E foi proposta, né, uma ADI estadual contra esse ato normativo estadual
e uma ADI no STF contra esse ato violando a Constituição, né, tendo como parâmetro a Constituição Federal. E aí, o que o STF decidiu? Que, no caso de a estadual ser julgada primeiro, coexistindo duas ações, somente vai prejudicar a ação no STF, ou seja, o resultado da ADI estadual, ela só vai inviabilizar o julgamento pelo STF se coexistirem duas situações. Então, os requisitos aqui pelo STF são cumulativos. Então, se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação, o que quer dizer isso? Uma ação direta de inconstitucionalidade, quando julgada procedente, ela versa sobre a declaração de inconstitucionalidade. Então, a norma, a procedência da ação, é a norma ser declarada inconstitucional. Cumulativamente a isso, a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade. Voltando ao primeiro tópico aqui, né? Então, se o Tribunal de Justiça considerar constitucional aquela norma, nada impede que o STF analise, independente do segundo requisito. Mas, se declarar inconstitucional, só prevalecerá o julgamento da ADI estadual se a inconstitucionalidade for uma incompatibilidade que não tem uma correspondência na Constituição Federal, tá? Então, nesse caso concreto aqui, analisado, como a norma tinha correspondência na Constituição Federal, ali no artigo 5º, porque versava sobre o princípio de isonomia, a decisão, ela não prejudicou o mérito, a análise do mérito naquela ADI federal. Isso porque, se o STF ele estivesse vinculado a uma decisão estadual, ele perderia a sua própria essência de guardião da Constituição, né? E não se poderia retirar isso nessa última análise do STF quando a Constituição Federal fosse violada. Então, a gente tem que lembrar sobre esses dois requisitos, né, que são cumulativos. Aqui, o STF já tinha se posicionado, inclusive, que quando a norma ela violar tanto a Constituição Estadual quanto a Federal, haveria uma suspensão do controle ali da ADI estadual. No caso anterior, a ADI estadual ela foi julgada primeiro, mas se não houver esse julgamento, né, se elas tiverem sido propostas ali simultaneamente mesmo, o STF disse na DPF 190 o que segue: a ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Então, havendo essa prevalência, né, melhor dizendo, do âmbito federal ali do STF, por ele ser o próprio guardião da Constituição, conforme a gente viu ali no artigo 102 da Constituição, né? E aqui, resumidamente, então, o que a gente falou nessa aula, para que a ADI estadual prejudique o julgamento da ADI proposta perante o STF, necessário dois requisitos cumulativos, quando a norma estadual violar tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual. Então, o Tribunal de Justiça deve julgar procedente a ação, então declarar a inconstitucionalidade daquela norma, e aquela norma ela não pode ter correspondência na Constituição Federal, somente na estadual. Perfeito, gente? Tema um pouco complicado, mas eu acredito que sabendo esses requisitos cumulativos é importante saber para a prova e levar para a prova. E eu acho que o nome ele gera um pouco mais de medo, né? Nomes estranhos, mas é essa simultaneidade de ações diretas de inconstitucionalidade tanto no âmbito estadual como no âmbito federal, ok? Essa é a dica de hoje. Até a próxima e bons estudos!